Pode recuperar? Pronto. Então, olha só um instantinho só. Esse termo aqui, então aqui, ó, isso aqui é a corrente global. É a corrente sem acoplamento no meio, é o análogo desse termo. Então é a corrente convectiva. Então aqui estão os termos, né? Quer dizer, é o termo das cargas escalares em movimento. Tem a mesma estrutura, corrente convectiva. Tá. Esse termo aqui é o termo tipo Coulomb. Está aqui ele direitinho. Φ está aqui. A Mi e aqui, quer dizer, é o termo tipo Coulomb. E vocês observam o fator universal 2. Quer dizer, o que está indicando isso aqui? Está indicando que parece, né, que a gente tem uma. Quer dizer, a gente está alguma coisa dobrando, né, essa amplitude desse termo. Esse termo se soma, porque vai ser a densidade de cargas vista daqui e a densidade de cargas vista daqui. Então, o fator 2 está aqui, e o fator 2 também está aqui. Se a gente observar a equação de London lá, aparece esse fator 2 realmente, a equação de London da supercondutividade. Esse termo está ausente, porque não tem spin, e como a gente tinha previsto, esse termo não vai estar presente, porque não tem como contrair esse índice K com o campo escalar. Então, a corrente escalar é essa corrente, vamos dizer assim, simples assim. A gente pode, se quiser, vamos ver se a gente pode, se a gente pudesse usar de alguma forma, né, vamos dizer assim, a influência, né, mas eu não vejo como a gente usar aí, o que a gente puder, quer dizer, a gente poderia pensar o seguinte, vamos ver aqui, a gente poderia substituir, não, mas eu acho que aí muito, não tem como entrar muito com a noção da massa. Deixa eu ver aqui se a gente também, eu acho que o ideal é deixar. Então tem duas coisas que a gente precisa meditar um pouquinho, que eu acho que é importante ter uma reflexão. Uma delas é, no caso de Dirac, a decomposição de Gordon, ela tem uma característica, ela traz a massa, né, diretamente, a decomposição de Gordon para o campo fermiônico, ela traz, né, vamos dizer assim, a massa. Aqui no caso bosônico, por exemplo, esse termo aqui, que seria o termo de dipolo magnético, ele deveria ter uma informação sobre a massa, porque afinal de contas o magneton de Bohr é a carga que, quer dizer, vamos dizer que a carga seja 1 sobre a massa. Aí aqui nós temos a constante, a razão giromagnética, e aqui nós temos o spin. Então, por exemplo, né, se a razão giromagnética, se a razão giromagnética, no caso do férmio, né, o spin é H cortado sobre 2, e aí a razão giromagnética é 2, e aí nós temos o magneton de Bohr, que é H cortado sobre 2N, sai naturalmente. Aqui, no caso do bóson, né, nós temos, vamos dizer assim, olhando a expressão da corrente, já sabemos que pode estar acontecendo aqui quando a gente acoplar, provavelmente vai ser isso, quando a gente acoplar com o campo eletromagnético, nós vamos produzir, quer dizer, se a gente acoplar, vamos acoplar esse termo aqui com o campo eletromagnético, então isso aqui vai ficar 2EQ. A gente vai pegar um termo que vai ser a interação eletromagnética, o termo de interação, quer dizer, a densidade de energia da interação, J-mi a mi. Então, a gente esteja olhando só para esse termo, a contribuição desse termo a essa interação. Então vai ter 2EQ, e aí aqui nós vamos ter o dni, tá certo, e aqui W está, sigma mi, e aqui o W, e aqui o ani. Então a gente fez a interação, corrente de campo. Então está tendo uma ação, então eu posso integrar por partes, então eu posso trazer essa derivada para cá, dmi a mi. E aí eu ganho um sinal menos. Por outro lado, isso aqui é antissimétrico em mini, então eu vou antissimetrizar em mini. Então vai ficar 1/2 da antissimetrização, dmi a mi menos dmi a mi, que é o f no mi. Então isso vai ficar o f em mi.
o meio, cancelo o 2. E aí aqui eu posso botar menos F em I. E aí aqui cancela esse sinal. Então os dois se cancelaram. Então trabalhando esse termo a gente chegou a isso aqui. Aqui ficou o F em I direto. E aqui ficou aqui. Muito bem. E essa derivada aqui saiu. Muito bem. Vamos olhar agora para o setor magnético. Se a gente pega só o setor magnético, isso aqui vai ser EQ. Aí nós vamos ter W star, sigma e J, vou colocar assim, W. E aqui o F e J. FJ nós sabemos, né, na teoria de massa. FJ é menos Epsilon e JK, componente K no campo magnético. Então vai aparecer aqui menos Epsilon e JK, campo magnético, componente K. Claro, esse e J são índices espaciais, lá em cima eles podem descer. E aí, Epsilon e JK, sigma e J. Se eu fizer uma rotação no plano XY, aqui vai ficar XYZ. Então isso aqui, Epsilon e JK vezes sigma e J, em termos de gerador, dá a késima componente do operador de spin. Dá esse SK aqui, que é o spin. Muito bem. Então, esse termo que está dando aqui, isso aqui dá com pinta de momento magnético, quer dizer, isso aqui é a componente do spin, então quer dizer, isso aqui está dando para nós, na verdade, né, o spin S escalar B. Vou colocar assim, S escalar B. Que é a interação de momento magnético. Vamos pensar aqui. Tá. Então, nós temos, vamos pensar que a gente pudesse. Perdão. Peraí. Quando eu fiz essa coisa aqui, é sigma e J, Epsilon e JK, isso aqui eu vou estar contando 2 vezes. Então isso aqui dá 2 vezes o spin SK. Perdão, isso aqui não é SK não, porque eu vou ter 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, isso aqui vai contar 2 vezes. Quer dizer, o que a gente tem é isso aqui. Sigma e J. Isso aqui que nós estamos dizendo. Sigma e J é Epsilon e JK, SK. Então, é claro, se eu inverter essa relação multiplicando tudo por Epsilon, M e J, então a gente vai produzir um fator 2 aqui. Então, a gente tira, invertendo essa relação, isso aqui dá para nós que SI é 1 meio de Epsilon e JK, sigma JK. Então, essa contração que nós produzimos lá, que era Epsilon e JK, sigma JK, vai produzir 2 vezes SI, SK nesse caso, né? Então, aqui vai aparecer, quando a gente produziu o Epsilon que vinha daqui com o sigma que estava aqui, a gente vai produzir um fator 2. Então, tá. Então, isso está dando para nós o seguinte, ó. O sinal aí não é importante, porque o sinal depende da carga, a carga pode ser positiva ou negativa. Isso aqui está dando para nós o seguinte, 2 é que isso aqui, esse objeto que está aqui, é basicamente a densidade, quer dizer, é o valor médio do spin nesse estado. Mas vamos observar uma coisa só. O nosso campo W, ele tem dimensão de massa, né? O campo canônico, o campo vetorial, né? O campo do fóton, o campo vetorial, o campo de Clairaut tem dimensão de massa. Então, essa matriz que está aqui é uma matriz numérica. Esse termo que está aqui é massa ao quadrado. Muito bem. Então, isso aqui, quer dizer, esse termo aqui no final do dia, essa interação aqui, isso aqui é uma densidade de energia. Então, isso aqui tem que ter dimensão de massa à quarta. Né? Isso aqui é massa menos 4, então isso aqui é um termo do lagrangiano. Então, isso aqui tem que ter dimensão canônica de massa à quarta. Então, esse termo todo tem que ter dimensão de massa à quarta. Aqui eu tenho dimensão de massa. Então, esse objeto que está sobrando aqui, esse cara tem dimensão de massa, esse tem dimensão de massa. E o campo magnético tem dimensão de massa ao quadrado. Então, está dando a
a dimensão certinha de massa aquária. Perfeito. Agora, esse dado tem dimensão de massa. E esse dado tem dimensão de massa. Então, isso aqui é uma massa ao quadrado. Tá certo. E isso aqui deveria ser, quer dizer, a dimensão, esse objeto que está aqui, eu só queria acertar. Se ele é, o que é o momento magnético? Vamos botar assim, o momento magnético, ele é, momento de polo, ele é H cortado sobre 2M e o valor do spin. Quer dizer, H cortado para nós é 1. Nesse sistema de unidades que nós estamos trabalhando, que são as unidades naturais, o E é adimensional. Então, esse objeto aqui como um todo, ele teria que ter dimensão de 1 sobre massa. Então, esse objeto aqui, então, para isso aqui ser o momento magnético, isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado. Mas ele deveria ter dimensão de 1 sobre massa. Então, esse campo aqui tem dimensão de massa ao quadrado, né? Esse termo aqui, vamos dizer, esse termo aqui é o campo magnético que está aqui, que me dá uma dimensão de massa ao quadrado. Então, o magnético no fundo, é rotacional de A. O rotacional tem dimensão de massa, o campo A tem dimensão de massa, então o campo magnético, nesse sistema de unidades naturais, ele tem dimensão de energia ao quadrado, é MeV ao quadrado, TeV ao quadrado, é dimensão de massa ao quadrado. Tá certo. Esse cara aqui tem dimensão de massa, tá certo. Agora, vamos pensar em termos de, quer dizer, só para a gente ter uma ideia, esse termo aqui, tá certo, então tá legal. Vamos olhar para a corrente. Essa corrente aqui, ela tem dimensão, olha, 1, 2, 3, ela tem dimensão de massa terceira. Tá certo, massa terceira. Agora, aqui, esse termo que tem dimensão de massa, são você que tem dimensão de massa ao quadrado. Mas isso aqui está me representando uma densidade de partícula. Quer dizer, isso aqui é partícula, quer dizer, isso, em termos de densidade, quer dizer, qual é a relação entre o campo e os observáveis? Isso aqui, quer dizer, dado está me representando uma densidade de partícula. Então, isso aqui tem dimensão, se isso aqui, para isso aqui ter uma dimensão correta, quer dizer, esse cara tem dimensão de massa e esse cara tem dimensão de massa. Então, isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado. Só que a densidade, ela é o número de partículas por volume. Volume no denominador, né, significa massa ao cubo. Tá certo? Então, esse termo aí, quer dizer, como isso aqui tem dimensão, então, quer dizer, a minha densidade, ela tem dimensão de massa ao cubo. Então, eu poderia pensar o seguinte, estou raciocinando ainda, vou melhorar esse argumento na próxima aula. Esse termo aqui, ele deve representar a densidade de partícula, mas a densidade de partícula teria que ter dimensão de massa ao cubo. Mas isso aqui só tem dimensão de massa ao quadrado. Então, o que deve estar acontecendo é que esse termo aqui, ele deve estar me dando a densidade de partículas carregadas, não a densidade de carga. A densidade de carga vai ser quando eu multiplicar isso pela carga. Densidade de partícula por unidade de massa. Por quê? A densidade de partícula tem dimensão de massa ao cubo. Massa ao cubo por massa dá massa ao quadrado, que é exatamente essa dimensão aqui, massa ao quadrado. Então, esse termo de London, e de fato, na equação de London, o que aparece é a carga ao quadrado sobre a massa. Quer dizer, a gente estaria aparecendo com isso aqui, 2 é 2 Q2. Se a carga for 1, só vai aparecer o Q, vamos dizer, 2 é Q ao quadrado, e aí vai aparecer um fator de massa no denominador, e aqui vai aparecer a interação μ vezes a densidade de partícula. Só estou querendo ver. Então, a gente vai ter, na verdade, embutido uma massa aqui no denominador, se a gente for interpretar isso aqui como uma densidade de partícula. Então, termo de London, na equação de London, realmente aparece a massa no denominador. Vamos deixar isso aqui. Vamos trazer a discussão para cá agora. O que isso aqui, se W está representando? Então, isso aqui tem dimensão de massa, isso aqui tem dimensão de massa. Isso aqui é uma matriz numérica, é adimensional. Então, isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, massa ao cubo. A dimensão está certinha. Agora, eu quero que esse termo aqui, na hora dessa discussão aqui, esse termo aqui, eu gostaria que esse termo aqui representasse um momento de polo magnético, que é μ escalar B. Né? O μ, que envolve a carga, certo? Então, isso aqui deveria ser μ escalar B.
O momento de polo magnético, o momento de polo é a carga, quer dizer, na verdade ele tem dimensão de 1 sobre massa. Ele é 1 sobre 2, 1 sobre a massa. Então, esse objeto aqui, ele tem dimensão de massa e dimensão de massa. Eu sei que tem dimensão de massa ao quadrado. Mas isso aqui, para ser interpretado como momento de polo, ele deveria ter dimensão de massa. Então, eu poderia interpretar esse termo aqui como sendo uma densidade de magnetização. Né? Mas a densidade de magnetização, então, quer dizer, isso aqui é adimensional. Então, isso aqui deveria ter dimensão para nós de momento magnético, que tem dimensão de 1 sobre massa. Mas esse objeto tem dimensão de massa ao quadrado. Então, isso aqui deveria ser 1 sobre m. Nem vai aparecer aqui, deve aparecer um fator 1 sobre m, tá certo? E que eu acho que vai estar naturalmente ligado à normalização. Quer dizer, quando a gente quiser passar do campo para a partícula, a gente deve ter uma normalização que deve ser alguma coisa como 1 sobre raiz de m. Então, esse m vai aparecer naturalmente aqui, eu estou achando que vai ser isso aqui vai aparecer naturalmente, é Q sobre m, e aqui vai estar aparecendo, basicamente, quer dizer, isso aqui é o valor médio do spin, isso aqui seria, vou colocar assim, isso aqui seria o spin, que é 1, né? Então, se a gente for olhar para a equação, para a razão giromagnética, o que é o momento de polo? É G, a carga, que é Q, sobre 2 vezes a massa, né? Então, é Q sobre 2M, o magneton de Bohr é isso aqui. E o spin aqui seria 1, vou colocar assim. Tá, então, eu precisaria produzir esse 2M, tá? Tá certo, porque tem uma raiz, na verdade é isso aqui. A normalização do campo deve ter 1 sobre raiz de 2M. Então, deve aparecer um 2M aqui naturalmente. E a razão giromagnética está dando direitinho G igual a 2. Eu vou só apurar esse raciocínio comigo e depois na próxima aula eu vou. Então, tem coisas para recuperar aqui. O que a gente precisa recuperar aqui? A interpretação desse termo como realmente um momento toroidal, característico do spin 1. E vamos fazer, aqui nós temos uma descrição em termos de campo. Mas suponhamos que eu agora não queira descrever a corrente do campo, estou descrevendo a corrente, eu tenho partículas de spin 1. Então, a questão é relacionar essas grandezas do campo com as características da partícula. Se eu fizer uma descrição em partícula agora, seria até ligada à função de onda da partícula. Então, esse campo, ele vai criar e destruir partículas carregadas no spin 1. Então, na normalização, eu estou achando que na normalização desse campo vai aparecer exatamente o fator que é 1 sobre a raiz de 2M. Esse termo aqui vai ficar claro. Esse termo aqui está dando, em termos de partículas, aqui tem um momento. Então, o momento vezes a densidade. Então, o momento vezes a densidade vai me dar justamente a corrente. Porque é o momento, que é a velocidade, né? Vezes a densidade, ρ vezes v. Então, isso aqui daria um termo que seria o momento. E se eu interpretar W estar W, né, então isso aqui seria a densidade de partícula sobre a massa. Mas o momento sobre a massa é a velocidade. Então, eu teria velocidade vezes a densidade, que é a corrente de convecção. Justamente eu vou ver. Aqui deveria aparecer uma massa no denominador. Perfeito? Tá certo? Aqui vai aparecer uma massa no denominador. Aqui nós já temos essa massa, mas provavelmente aqui também. Então, na próxima aula, vamos tentar fazer esse paralelo entre, quer dizer, o que nós tivemos, a corrente escrita em função do campo. Esse campo é clássico. Mas agora vamos dizer que a gente estivesse colocando o problema da seguinte maneira. Essa corrente está descrevendo uma partícula com spin 1. Uma partícula que está se movimentando. Qual é o campo eletromagnético que ela vai gerar? Qual é a corrente associada a uma partícula? Então, eu tenho que sair da descrição de campo e passar para a descrição de partículas. Essa grandeza aqui no campo, ela deve estar correspondendo exatamente à densidade de partículas. Essa grandeza aqui para o campo deve estar correspondendo ao valor do spin da partícula.
É isso aqui que deve. E aí agora vai ter um fator de massa aí que deve estar aparecendo na relação entre campo de spin 1 e a partícula de spin 1. Então, eu devo ter a relação entre campo e partícula. A gente precisa de um fator de normalização das funções de onda da partícula. Deve aparecer esse 1 sobre a massa. Então, vamos discutir isso melhor. Então, só para fechar a discussão por hoje, né, que a gente chegou a uma expressão que a gente agora precisa ter um pouquinho de interpretação melhor olhar melhor para essa equação. Mas está claro que as coisas estão aparecendo. A corrente convectiva, o termo tipo longo, a corrente de magnetização e esse termo aqui que é crucial. Também é novo. Que só aparece para o spin 1. Não aparece nem para o spin 0, nem para o spin 1. Tá. E aí a gente precisa também, quer dizer, o que a gente está entendendo é que esse fator 2 aqui é crucial para reproduzir a razão giromagnética G igual a 2 das partículas do spin 1. Do ponto de vista da relatividade especial, por primeiros princípios, qualquer partícula que tenha spin maior ou igual a meio, na relatividade especial, ela deve ter razão giromagnética G igual a 2. Então, o que acontece com o elétron, que a razão giromagnética G2 sai direto da equação de Dirac, e o que está acontecendo aqui também para nós, com o spin 1. Só tem que ter certeza que vai aparecer aqui exatamente o magneton de Born, que está dando a entender que quando eu passar da descrição de campo para partícula, vai aparecer aqui exatamente o fator 2m, que vai dar aqui o magneton de Bohr. Então, o magneton de Bohr, razão giromagnética, e o spin é 1. No caso do elétron, aqui aparece o meio de H cortado, e aqui aparece 2. Então, 2 cancela com o meio, e aí o momento de polo magnético do elétron é exatamente o magneton de Bohr. Nesse caso, a gente vai ter a razão giromagnética G igual a 2, o magneton de Bohr e o spin. Então, acho que a gente está com a expressão certa. Olha, você copiou essa expressão aqui, vai. Agora eu fico devendo a vocês, nós vamos trabalhar no próximo encontro, essa discussão do momento toroidal e essa discussão aqui da normalização, quer dizer, a passagem agora do campo para a partícula, é isso que a gente vai ter que fazer. Tá bom? Então eu vou apagar aqui. Então, acho que por hoje a gente só